Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje pela manhã assistimos à prisão da militante bolsonarista Sarah Winter, aquela mesma que acampa na Praça dos Três Poderes, que tenta atear fogo ao STF e que não cansa de bradar insultos aos juízes daquela corte. Ao que tudo indica, a prisão teria sido motivada por um dispositivo da Lei de Segurança Nacional, já comentado aqui, que tipifica como crime a incitação contra a ordem pública, contra os poderes constituídos. Nessa mesma data, ou seja, hoje, por coincidência ou não, Bolsonaro se dirigiu a um determinado veículo de imprensa, a saber, a rádio Band News, conforme noticiado no site O Antagonista, deixarei o link aqui na descrição para que vocês possam conferir, e tornou a elevar o tom exatamente contra o Supremo Tribunal Federal. Disse Bolsonaro que a atuação do Supremo tem sido brutal na intervenção nos negócios do Executivo. E ainda concluiu, nas palavras do presidente da República: tenho tentado ser paciente, até complacente, não quero dar soco na mesa, mas sempre aviso, não afrontem o Executivo. Palavras textuais dele. Que tipo de mensagem vocês acham que o presidente da República tentou transmitir aos ministros do Supremo com essa fala, com essa entrevista? Acredito que tenha sido mais uma declaração bastante intimidatória, uma bravata de Bolsonaro, por meio da qual ele pretende dar um aviso, entre aspas, aos ministros, algo do gênero: ministros, não desejo entrar em litígios, entrar em confrontos com vocês, desde que há essa condicionante muito clara, desde que vocês não controlem as minhas atividades, desde que vocês não exerçam a sua função constitucional de implementar o sistema de freios e contrapesos, que é aquele mecanismo existente em todas as democracias modernas que permite aos poderes o exercício de controles recíprocos, exatamente para evitar abusos, para evitar arroubos totalitários. Nessa mesma data, ainda hoje, Bolsonaro tornou a prestar uma declaração, mas dessa vez não uma declaração num tom tão soberbo, num tom tão viril e tão desafiador. Muito pelo contrário, Bolsonaro veio a público e, num visível recuo, afirmou que a reforma administrativa ficará postergada para 2021, para o ano que vem. Isso mesmo, esse presidente que sabe bradar, que sabe usar palavras chulas, que sabe elevar o tom contra outros poderes, quando lhe convém, sabe recuar e sabe manifestar uma enorme covardia em relação a um dos temas mais espinhosos que nos cabe discutir, que é exatamente essa agenda da reforma administrativa, uma agenda crucial para conferir maior eficiência, maior competitividade ao setor público, ao nosso Estado brasileiro, que atualmente se encontra tão inchado, tão paquidérmico, tão caro e tão ineficiente. Só que para travar um debate em torno dessa pauta, Bolsonaro sabe, e sabe muito bem, pois passou vários mandatos como parlamentar, conhece os bastidores da política e do Estado brasileiro. Bolsonaro sabe que para enfrentar essa discussão, ele teria aí sim de afrontar setores, corporações
muito poderosas desse país, que são exatamente os sindicatos de servidores públicos, que ficariam privados de muitos de seus privilégios em caso de aprovação de uma reforma administrativa. Nesse momento, em um momento como esse, de enfrentar um tema tão crucial, um tema essencial para o prosseguimento da nossa vida, do país, para o enfrentamento da crise, para o saneamento da nossa crise fiscal, o ajuste das nossas contas e para conferir um outro feitio, um outro aspecto a um serviço público que, em sua grande parte, é mesmo muito oneroso e ineficiente. Nesse momento, vemos um nítido recuo do presidente, aquele presidente bem bravateiro que sabe alardear palavrões, palavras chulas perante outros poderes, perante vários setores da sociedade, quando tem de efetivamente mexer num vespeiro, que são interesses corporativos de sindicatos, de associações ligadas ao serviço público e de todas as benesses correlatas, quando ele tem de enfrentar esse assunto, ele recua e praticamente como que um gatinho assustado, ele foge da discussão, ele desconversa, finge enganar a todos nós como se fôssemos crianças e, mais uma vez, tenta adiar uma pauta tão premente para o país. Essa é a caracterização de um perfil claramente covarde. Aí temos um presidente da República que cria conflitos desnecessários, que enfrenta outros poderes. Na verdade, não enfrenta, na verdade, ele cria mecanismos artificiosos para afrontar terceiros, para arrumar conflitos com terceiros, com outros poderes, conflitos extremamente desnecessários, exatamente para desviar o nosso olhar dos reais problemas desse país, que ele não tem a coragem nem a competência de enfrentar, que são, a meu ver, dois problemas principais gravíssimos que temos. A pandemia, por ele completamente negligenciada, incluindo aí todas as nossas vidas, a nossa integridade física e a nossa ordem econômica, que passaria diretamente por uma reforma administrativa, reforma que foi uma das bandeiras, lembremos aqui, defendida por ele e defendida pelo senhor Guedes, o então posto Ipiranga, durante toda a campanha presidencial. Agora essa bandeira, mais uma vez, é engavetada devido ao medo, devido à enorme covardia do senhor Bolsonaro, que não ousa, que não mostra essa sua virilidade toda para enfrentar corporações muito poderosas e para perder vantagens políticas no país que certamente lhe custariam pela aprovação de uma reforma administrativa dessas. Esse é o perfil típico, muito bem caracterizado de um covarde. Hoje pela manhã, o site antagonista afirmou que Sarah Winter seria a Valquíria de Bolsonaro, numa clara alusão ao mito nórdico e à ópera homônima. Não entrarei aqui em maiores detalhes, vou poupar a paciência de vocês, embora esse fosse um assunto que muito me interessasse debater aqui nesse canal. De toda forma, me permito discordar do antagonista, porque a Valquíria, que era a filha favorita do deus da mitologia nórdica, ela ousa descumprir uma ordem do pai, não entrarei aqui em maiores detalhes, para fazer algo que acreditava ser justo, ou seja, ela enfrenta o pai, ela se insurge contra aquela figura, não só de um pai, como de um Deus.
Sarah Winter não faz nada disso, daí a minha discordância em relação ao antagonista. Muito pelo contrário, ela não enfrenta o Deus, entre aspas, o mito Bolsonaro, mas é apenas uma longa-manos, praticamente uma extensão dessa figura presidencial, servindo aos propósitos de Jair Bolsonaro, assim como fazem seus filhos e assim como fazem vários ministros da dita ala mais ideológica do governo. Todas essas pessoas servem ao intuito, ao propósito muito claro de Jair Bolsonaro de criar conflitos desnecessários, bastante artificiosos, para desviar a nossa atenção, os nossos olhares dos problemas cruciais que realmente importam para o país, mas cuja solução demandaria muita coragem por parte de um presidente que, na verdade, é um covarde, é um mito de barro. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.